Durante uma entrevista de Jair Bolsonaro à agência de notícia Reuters, hoje um pouco mais cedo, o ex-presidente chegou a falar que o presidente americano está chateado diante desta situação do STF, que decidiu não oferecer ou não fornecer o documento para ele viajar até os Estados Unidos. A gente vai rever então o que disse Jair Bolsonaro hoje um pouco mais cedo sobre as autoridades dos Estados Unidos estarem chateadas com o Supremo Tribunal Federal. Não sei o que passa na cabeça dele. Tenho profundo respeito e admiração pelo presidente Trump. E eu sei que ele gosta de mim. Se não gostasse de mim, não teria me convidado para a posse dele. Ficou chateado que o Alexandre de Moraes é o que manda no Brasil atualmente. Decidiu não fornecer o passaporte. Eu acredito que ele torce por mim por ocasião das eleições no ano que vem. O Alexandre de Moraes dobrou a aposta. Parece que essa medida de hoje, da tornozeleira, entre outras medidas restritivas, é para dar uma resposta pela quinta vez que o Trump cita o meu nome. Fala que eu sou honesto. Fala que esse processo é uma caça às bruxas. E é verdade. Essas são as reflexões de Jair Bolsonaro quando já estava usando a tornozeleira horas após a operação da Polícia Federal. Quero repercutir novamente com os nossos comentaristas. A Ana Beatriz continua com a gente nesta sexta-feira aqui na Jovem Pan em tempo real. O ex-presidente volta a insinuar que se o presidente Lula fizesse um gesto, ele iria até os Estados Unidos para conversar com o governo americano para reverter essa aplicação de uma taxa de 50%. O ex-presidente, já fala ex-presidente, ele não é uma autoridade. Existe uma certa influência dentro da diplomacia de Jair Bolsonaro conseguir reverter uma determinação do governo americano, Ana Beatriz? Bruno, eu não sei se existe uma influência. O que poderia acontecer seria uma facilitação de diálogo em razão de um alinhamento ideológico entre o ex-presidente e o presidente americano Donald Trump. Mas para que isso acontecesse, a gente precisaria ter um cenário um pouco diferente do que temos hoje, em que o ex-presidente estivesse realmente preocupado com as questões econômicas do país. E o que tudo leva a crer é que ele está mais preocupado em, de alguma forma, tentar fazer com que o governo americano, de forma indireta, consiga lhe trazer um pouco mais de benefícios diante dos julgamentos que ele está enfrentando do que propriamente uma preocupação com relação a estas tarifas. A gente vê isso em especial pelas manifestações do próprio Eduardo Bolsonaro, a repercussão dessas manifestações pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, poderia sim haver algum tipo de influência. Mas eu entendo que para isso acontecer, antes disso, a gente precisaria ver por parte do ex-presidente a intenção de discutir o tarifaço e não a sua própria anistia. Fica aqui, a gente já volta a conversar com você. Quero chamar o Acácio Miranda. Acácio, o ex-presidente, de acordo com ele, o governo americano está chateado com o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo está incomodado com o governo americano? Bruno, não acho que o Supremo esteja incomodado com o governo americano, óbvio. Nós temos aqui no Brasil uma democracia, nós temos separação de poderes e nós temos principalmente soberania. A partir do momento que o presidente de outro país indica problemas nos nossos poderes, isso está dentro do script, isso está dentro do jogo. Agora, a partir do momento que ele usa o seu poder para interferir em outro país, é óbvio que nesse contexto as autoridades brasileiras não podem aceitar. E é importante nós ressaltarmos que é do jogo o presidente Donald Trump fazer ilações ou fazer até ponderações relacionadas à forma de atuação do governo brasileiro. Agora, usar o seu poder para influenciar o resultado de um processo dentro do Brasil, a pretexto de agir em prol de alguém que está ideologicamente alinhado a ele, é óbvio que as autoridades brasileiras, sejam do Poder Executivo, sejam do Poder Judiciário, sejam do Legislativo, independentemente do viés ideológico, não podem aceitar isso. Porque se nós abrirmos para Trump,
essa prerrogativa, amanhã o governo chinês pode estar, de alguma forma, atuando dentro do Brasil em prol de alguém ligado à esquerda. E aí a nossa soberania estaria em perigo. Obrigada, Cássio. E a gente continua repercutindo, então, a entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro à Reuters. E ele chegou a falar também sobre a possibilidade de ser candidato em 2026, mesmo ali falando que já sabe que será condenado no processo no STF. Vamos ouvir. Eu, por enquanto, apesar de tudo que está acontecendo contra mim, sou o candidato. Não passa pela minha cabeça indicar um outro nome. Até porque o que o governo nosso está fazendo, e o Alexandre de Moraes, é o lawfare, é o ativismo judicial. Cássio, primeiro, você acabou de dizer agora há pouco que seria Tarcísio o candidato. Por que Bolsonaro continua mantendo essa narrativa de que ele é o candidato? Para que ele mantenha o protagonismo da direita. A partir do momento que ele declarar que o candidato será Tarcísio de Freitas ou qualquer outra pessoa que não seja da sua família, ele abre mão de ser o grande líder da direita. Há uma piada na política que diz: a partir do momento que o seu sucessor está eleito, você começa a tomar cafezinho frio. É um pouco essa sensação que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem. Com um elemento a mais. Além do fato dele ainda ser o líder da direita, ele sabe que Tarcísio de Freitas também agrega a centro-direita e uma direita mais moderada. E isso traz um certo incômodo ao ex-presidente, porque ele é, já há quase uma década, o líder da direita no Brasil. Ele foi durante 4 anos presidente da República e ele não conseguiu, durante todo este período, trazer para perto de si estes dois espectros da direita. Então, este incômodo e o fato de saber que perderá automaticamente o protagonismo são os principais fatores que impedem que ele declare outra pessoa candidato à presidência da República. E verdade seja dita, não é uma exclusividade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O atual presidente fez a mesma coisa em 2018. Por isso que há críticas que eles são, ao fim e ao cabo, pessoas muito parecidas. Chamo agora para conversa a Ana Beatriz Rich também, para dar a sua análise sobre essa fala de Bolsonaro e o que a esquerda deve fazer a partir de agora. Lula também se mantém como candidato na sua análise, Ana? Olha, Márcia, embora os índices de popularidade do presidente Lula não estejam nem próximos ao que vimos em Lula 1 e Lula 2, não há, neste momento, qualquer outra pessoa ligada à esquerda que possa ocupar esse papel. E também não há, diferentemente do que acontece com o ex-presidente Jair Bolsonaro, nenhum impeditivo jurídico neste momento para que o presidente Lula possa se candidatar à reeleição. Portanto, eu entendo que, neste momento, não se discute qualquer candidatura de esquerda além da reeleição do presidente Lula. Obrigada, Ana e Cássio. Já a gente volta com vocês.